Quarto parágrafo. Acompanhe aí na sua confissão. Outros não eleitos, embora possam ser chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo não sendo eficazmente atraídos pelo Pai, eles nem querem e nem podem verdadeiramente vir a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e regras da religião que professam. Tá bom? Então, assim como nós falamos dos eleitos, do chamado eficaz, não poderia ficar a antitese, o contraponto do chamado eficaz. Aqueles não eleitos. Não eleitos são não chamados. Tá? Porém, este é um tema que causa incômodo em muitos. Tá bom? Alguns textos das Escrituras que nos colocam para pensar e muito, principalmente nós que frequentamos a igreja e que estamos buscando com as nossas vidas o Senhor. Então eu olho para esse texto e começo a pensar, pensar muitas coisas. O que é ser um eleito? Tá? Então, aqui ele vai falar sobre algumas pessoas, uma classe não eleita, que embora possam ser chamados pelo ministério da palavra, e tenham algumas das operações do Espírito, ou seja, eles experimentam alguma coisa do Espírito em certa medida, contudo não sendo eficazmente atraído pelo Pai. Lembra da parábola da semeadura? A terra fértil? Quantos outros tipos de terra tem lá? Tem a dos espinheiros, tem aqui no solo rochoso, tem a que cai pelo chão, o diabo vem e pega, os pássaros comem, porém tem uma que prospera. Então você vê, 4-1. E é justamente isso que vai falar. Eles nem querem, olha só, eles nem querem e nem podem verdadeiramente vir a Cristo. E, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã. Porque a religião cristã é o que nós estamos fazendo aqui. É o cristianismo. É a única que salva? Sim, por quê? Porque Cristo é o único caminho, é a verdade, a vida. Tá? Por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e regras da religião que professam. Então, sabe aquele crente modelo? Existe a possibilidade dele nunca ter sido chamado eficazmente. E é aí que as coisas começam a nos arrochar. Os não eleitos, parágrafo 3, explicou que todas as outras pessoas eleitas, incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra, ainda podem ser salvas por meio de Jesus Cristo. Uma operação que vimos especial, correto? Gerado naqueles que são incapazes de receber o Evangelho. Não tem cognição, crianças muito jovens. A tese defendida no terceiro parágrafo deste capítulo é apresentada de uma outra perspectiva no parágrafo 4º. Tá? Aqui nós somos lembrados que há algumas pessoas que são capazes de ouvir a ministração da palavra de Deus, mas não o verdadeiro chamado de Deus. O nosso Senhor resume isso ao dizer, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22:14. Eles podem ouvir com alegria a pregação e decidir mudar de vida. Mateus 13, do 20 ao 21, tem uma base para isso. O incrível é que eles podem até profetizar, expulsar demônios, operar maravilhas e até mesmo experimentar um pouco da obra do Espírito. Mas de forma alguma, eles podem amar genuinamente a Cristo. Textos. Mateus 13 foi citado, está aí. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, tá?
Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Mateus 13, 20 e 21. Mateus 7, 22, um texto bem famoso do Sermão do Monte. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Eram pessoas que professavam o cristianismo, chamando Jesus de Senhor. Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Saul profetizou, irmãos? Balaão profetizou? E é salvo? Está aqui, um texto no Novo Testamento. Hebreus 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, olha só, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Hebreus 6, do 4 ao 5. Quem lê a continuação ali, o verso 6 para mim aí, por favor? Quem lê aí? De Hebreus. E caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. E caíram, é impossível serem conduzidos ao arrependimento, porque estão crucificando Cristo novamente. Então eu tenho que crucificar Cristo todas as vezes? Na verdade, eles nunca conheceram o verdadeiro sacrifício, tá? Mas vamos abordar aqui um pouco ver alguns comentários sobre essa passagem, tá bom? Os principais, temas aqui, as principais palavras que nós vemos foram iluminados, correto? Provaram o dom celestial. Então, o que é esse provar? O que é esse foram iluminados? E o que é esse experimentar? Isso é significado de selo do Espírito Santo? Não, irmãos, não é. Mas nós devemos olhar então o que o autor está querendo nos passar. Iluminados, tá? Eles receberam instrução na verdade bíblica, que foi acompanhado por uma percepção intelectual. Compreender o Evangelho não equivale a uma regeneração. Em João 1, verso 9, a luz que ilumina todos os homens, e Cristo ilumina. Os fariseus, por exemplo, eles não entendiam que Cristo era divino? Era esse o problema? Ou eles constataram que realmente ele era divino? Eu estou no capítulo 11 de João, lá no Tabuão. No finalzinho do capítulo 11, eles falam: esse homem opera muitos milagres. E nós vamos fazer o quê? Vamos ficar olhando? O texto de Mateus diz que crucificaram ele por inveja. Como é que eu tenho inveja de alguém que eu acho que é um louco? Então, amados, perceba, iluminar, Cristo iluminou todos os homens, porém quem realmente foi até ele? Nicodemos, no capítulo 3 de João, chega até ele. Ele teve uma certa percepção de que Jesus era diferenciado, correto? E o que Jesus fala para ele? Necessário vos é nascer de novo. Ou seja, a percepção que Nicodemos teve de Jesus não era suficiente para salvar. Assim como outros muitos que seguiam ele por causa dos milagres. Fica claro que a iluminação não é o equivalente da salvação, tá bom? Não confundam isso. Provaram o dom celestial. Provar é o sentido figurado daquilo que o Novo Testamento significa experimentar algo conscientemente. A experiência pode ser momentânea ou contínua. A parábola da semeadura, que já vimos, deixa isso claro. Muitos judeus, durante o ministério terrestre do Senhor, experimentaram bênçãos do céu que ele trouxe. Quantos leprosos foram curados? Quantos voltaram para agradecer? Eles experimentaram? Experimentaram. O ministério terrestre do Senhor experimentaram as bênçãos do céu que ele trouxe.
nas curas e na libertação dos demônios e etc. Todos que ele curou foram salvos? Claro que não. Tá bom? Participantes do Espírito Santo. Talvez isso aqui seja o mais agravante. Opa, como é que a pessoa é participante do Espírito Santo e não é salva? Vamos lá. O conceito de participar significa um relacionamento entre os crentes. O contexto deve ser um fator determinante e final, tá? Poderia ser uma referência à sua participação como observado no ministério milagroso de Jesus, que foi fortalecido pelo Espírito, ou no ministério de convencimento do Espírito Santo, ao qual obviamente pode ser rejeitado por não salvos. Então esse participantes do Espírito Santo pode ser inclusive estar no meio da igreja. Quando tem salvos reunidos com o Espírito Santo ministrando e o joio inserido no meio da igreja, eles são participantes. Eles estão experimentando da palavra, dos dons, das bênçãos. Estão participando. E experimentaram, né? Isso tem uma incrível correspondência com a palavra provaram, né? Que vimos aqui. Como Simão o Mago, por exemplo, lá em Atos capítulo 8. Lembram dele, de Simão? Que tenta comprar o Espírito Santo? Esses hebreus ainda não haviam sido regenerados, apesar de tudo que ouviram e viram. Então eles foram participantes. Aqueles que andaram, Judas, por exemplo. Vamos analisar Judas. Estava com o próprio Cristo. Participou ali com o Espírito? Participou. Mas era salvo? Então é isso que a confissão está falando, irmãos. Aqui eu destaco, o ministério de Jesus, que teve esses seguidores, que eu denomino como os milagreiros, Nosso Senhor nos participou quanto a isso. Ele repreendeu alguns dos seus admiradores momentâneos, os milagreiros. Inclusive chega para os seus próprios discípulos e fala: e vocês não vão embora? Lá em João 6, no final de João 6. E vocês não vão? Aí Pedro diz: para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna, Devemos estar cientes e não ser ingênuos, tá bom? Com respeito ao fato de que nem todos os que ouvem e até que respondem ao Evangelho de fato escutam a Deus. Então não podemos ser ingênuos quanto a isso. Ah, olha que linda, a pessoa veio para a igreja, parou de beber, parou de fumar. Amados, isso até os ímpios fazem. Uma coisa é você ter um exterior, você parar de fazer algumas coisas, tá? Você se privar de algumas coisas. Mas outra coisa é você contemplar a cruz e você amar a Cristo. Você viver intensamente, de coração, de alma, para o Senhor. É totalmente diferente. Então é aquilo que Paulo fala a Timóteo, eles tinham aparência de piedade, forma de piedade, mas não podemos ser ingênuos quanto a isso. Há alguns que parecem vir a Cristo, parecem, mas ao mesmo tempo em que seus pés os trazem para dentro, os que fazem confissões de fé, o coração deles nunca foi tocado pelo Evangelho. Aí vamos admitir os membros aqui. A pessoa tem aquela confissão linda, Fala tudo certinho como a palavra. Significa que realmente é salvo? Não dá, irmãos, para basear, pode ser falho. O joio, ele se parece muito com o trigo, irmãos. Então devemos estar atentos quanto a isso. E analisar primeiramente a nossa vida. Se eu sou essa pessoa. Uma das coisas que eu oro a Deus é: Deus, tira meu ministério, tira tudo que eu tenho, mas não me deixa não conhecer o Senhor. Isso é o que mais importa, irmãos. Não adianta você estar numa igreja bíblica, não adianta nada disso, se o seu coração não ama Cristo. Aí vai passar uma vida inteira, ouvindo, participando, sendo iluminado, e chegar no grande dia e Cristo olhar para a sua cara e falar: eu não te conheço. Isso não te faz temer? Isso não te faz temer? Tem muita gente que se apega à sua confissão. Tem muita gente que fala: não, porque eu falei que eu creio em Cristo, eu sou salvo. Você tem que analisar aqui dentro, meu querido.
Você tem que analisar o quanto o seu coração vibra, o quanto você ama Ele e o quanto você está disposto a obedecer. Porque aquele que ama é aquele que obedece, mas obedece intrinsecamente. Tem fortes desejos pela palavra de Deus. Na verdade, eles nunca vieram a Cristo. A igreja deve ter cuidado de resistir aos chamados dos homens, especialmente dos que parecem bons. Isso aí é... Irmãos, pastor já falou que, por exemplo, meu sogro é salvo, é crente, né? Falo porque minha esposa está ali, meu cunhado também. Mas um pastor falar que é uma pessoa do mundo só porque ele tem um estereotipo, né? Só porque ele tem atitudes boas, é salvo. É o crente que não está na igreja, falava assim. Não, não é não. Isso é uma falha. Então o pastor tem uma concepção dessa. Eles sabem sobre o que eu estou falando. Nunca vieram a Cristo, mas não professam a religião cristã. Se você não professa e professar, irmãos, é dar este testemunho da religião cristã. No final das contas, não importa o quanto eles possam ser zelosos em ordenar sua vida por meio da luz da natureza, dando atenção às suas consciências e tentando amar as pessoas à volta deles. Por que a natureza? Porque a lei não foi impressa no coração tanto dos gentios quanto dos judeus? Não é isso que Paulo diz? Então você vai olhar para certas pessoas e vai ver que a vida delas está conformada certinho nas escrituras. Você olha para uma pessoa fora da igreja, esse aí é crente. Esse aí é mais crente daquele que está lá. Irmãos, eu acho que é Agostinho que fala, naquele grande dia do juízo, as pessoas menos prováveis que você imaginar estarão na fila da direita com Cristo. Sabe por quê? Porque ele veio para pecadores. Ele veio para o imundo, ele veio para a prostituta, ele veio para o ladrão. Aí você vai olhar para a esquerda, vai estar cheio de crente. Cheio de pessoas que passaram a vida inteira na igreja. E Cristo diz isso, que as meretrizes precedem a gente nos reinos dos céus. Ele não falou isso? Por quê? Porque são pecadores arrependidos. Aí você vai estar lá e falar, mas por que eu estou aqui, nesse lado? Meu irmão, é hora de você começar a avaliar a sua vida agora. Tá? Porque existe essa questão. E a Bíblia é clara. Te faz temer? Te faz pensar? Muito, né? Muito. No final das contas, não importa o quanto eles possam ser zelosos em ordenar suas vidas por meio da luz da natureza, dando atenção às suas consciências e tentando amar as pessoas em volta deles. Não importa se eles são fiéis a todas as leis de qualquer religião que possam professar. Isso não contribuirá em nada para a salvação deles. Talvez seja difícil ouvir isso. Os puritanos, eu não lembro qual deles agora, me fugiu a memória, eles pediam por doenças, sabiam, na vida deles. Eles falavam, Deus, me dê uma doença, me dê um câncer, para que eu possa te conhecer. Transforme o meu coração, me humilhe, mas me mostre a sua glória. E nós queremos ficar doentes para conhecer a Deus? O quanto que você quer Deus? O quanto que você deseja Ele? É isso que você tem que pensar. Amados, eu vejo pessoas trocar Cristo por um bilhete de cinema. Tá? Eu vejo pessoas trocar Cristo por uma noite num restaurante. O quanto que desejamos a Cristo? O quanto que Ele é prioridade na minha vida? Você tem que contar com a possibilidade de você estar vivendo um engano. Você tem que contar com isso. Porque Satanás, sabe o que ele quer? O Satanás quer que você tenha uma falsa certeza da sua salvação. Sabia disso? Ele quer te aprisionar numa falsa certeza. Não, você professa Cristo. Como? Não, olha a sua vida. Você parou de beber, você parou de fumar. Não, não é possível que você não seja crente. E ele quer te permanecer, deixar você nisso. E aí?
Aí o grande dia vai ser um só, e lá não vai ter mais jeito. Ou você conhece ele, e ele te conhece, porque é o que ele diz em João 10, eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, ouvem a minha voz. E nós? Então, por isso que eu coloquei, talvez seja difícil ouvir isso. E realmente é. Mas é melhor eu te alertar agora do que você passar no engano o resto da sua vida. E nas suas orações você clame ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia da sua vida. Clame com todas as suas forças. Enquanto você viver, busque isso intensamente. Tá? João 6, 64 a 66. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Estavam onde? Estavam ao redor. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E ainda sabe quem não crê e quem não tem nada com ele. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. O que ele está falando ali? Chamada eficaz. Mudança de coração. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por isso, irmãos, eu tenho orado a Deus para que nós possamos realizar batismos aqui nessa igreja. Mas, irmãos, eu vou utilizar todos os critérios bíblicos que estejam a meu dispor para que essa conversão realmente seja algo chamado pelo Pai. E pode levar o tempo que for. Pode levar quantas conversas sejam necessárias, quantas provas sejam necessárias, para que eu tenha realmente, e a igreja tenha, uma firmeza de que a pessoa que está sendo levada às águas, ela professa a fé genuína. E mesmo assim, podemos errar. Tem uma igreja presbiteriana, que o Vitor me comentou comigo, o rapaz demorou 5 anos. 5 anos para se tornar membro na igreja. Se você ver os relatos de eclesiologia, na época da reforma, dos primeiros batistas, não era assim. Batizar? Jonathan Edwards, ele demorava tempos para batizar alguém. Tempos. Por quê? Porque ele tinha que constatar, a igreja tem que constatar que isso não é uma falácia. Irmãos, chega de crentes vazios, chega de crentes medíocres, chega de tanto crente nominal. Já não está cheio disso aí? Aí nós vamos ser mais um? Precisamos ter critério, tá? Tanto naqueles que vêm para o nosso meio, e está vindo uma igreja inteira, hein? Temos que avaliar criteriosamente. Criteriosamente. A começar com as nossas vidas. Começar com cada um de nós. Mateus 13:20. Deixe que cresçam juntos. Quando perguntam, devemos arrancar o joio? Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem o primeiro joio e amarrem nos enfeixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro. Tá? Isso aqui é depois que já está no meio. Porque mesmo com os critérios, vai entrar joio, pode ter certeza. Não tem como. Vai estar no meio joio. Tá? Mas não significa que a gente vai escancarar as portas da igreja também, irmãos. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha lá. Que os incrédulos se encontram em nossas igrejas não é segredo. Não é segredo. E algumas igrejas há mais frequentadores de igreja do que verdadeiros crentes. Muitas pessoas podem ser participantes do ministério da palavra e ser chamado a responder ao evangelho, e pode até fazê-lo externamente, mas isso não os coloca em um estado de graça. Eles podem até ter algumas operações comuns do Espírito e uma vida mudada, mas isso fica aquém da regeneração e da vocação efetiva. Basta ponderar as palavras em que o Senhor Jesus falará aos hipócritas no último dia de Mateus 7, que já foi lido aqui. Eles permanecerão, hipócritas. Por quê?
além do verdadeiro e eficaz trabalho do Espírito, eles não irão, nem poderão realmente vir a Cristo. Isso significa que eles não podem ser salvos sem o chamado eficaz. Então, amado, sua oração tem que ser qual? Eu quero te conhecer, Senhor. Por isso que eu falo, eu bato tanto na tecla dos irmãos. Sabe como que isso acontece? E você deveria dar valor? Como que nós aprendemos que o chamado eficaz ocorre? Pelo Espírito. Aí no meio do culto, dormindo, bocejando, olhando para não sei o que. Quer conhecer o Senhor? Quer conhecer a Deus? O quanto que você lê da Bíblia? O quanto que você deseja Ele? Você quer conhecer a Deus? Quer ter uma experiência com Ele verdadeira? O quanto que você está disposto a isso? As pessoas vivem uma fábula, irmãos. O Evangelho não é uma fábula. O chamado eficaz é pela palavra. E o momento que a palavra está sendo ministrada deveria ser o momento máximo do culto. O máximo. Aonde as suas atenções, todos nós aqui estamos totalmente vidrados, concentrados. Se eu colocar 1 milhão numa mesa e colocar uma prova e falar, ó, se você acertar aqui 5 de 10, você ganha esse 1 milhão. Como é que você vai fazer a prova? Como que você vai fazer a prova? Então, sabe o que está em jogo aqui, irmãos? Sua vida eterna. Porque o chamado eficaz está sendo domingo após domingo, quarta após quarta, sendo anunciado. E qual que é o valor que você dá para isso? Por isso que eu falei para os pais, deixa acordado. Já tem consciência? Deixa acordado. Aí fica, né, Ana? Ai, quero dormir. Não, fica quieto aí. Fica quieto, dá um belisco, faz alguma coisa. Mas deixe seu filho acordado. Por quê? A qualquer momento ele pode ser salvo, irmão. Se ele está entendendo a mensagem. Então nós devemos começar a avaliar o que nós queremos. Além disso, a salvação não deve ser buscada fora da religião cristã. Mesmo que vivam vidas boas de acordo com a luz da natureza e da lei dessa religião que professam. Todas essas coisas não podem salvá-las. Só Cristo salva, pela graça através da fé. E o chamado eficaz, que é o tema, vem conforme as Escrituras. Eles saíram do nosso meio. Que meio? Que meio que João está falando? Igreja. Mas na realidade não eram dos nossos, mas estavam no meio. Ceava junto? Ceava. Batizado? Batizado. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Isso aqui não é utilizado, porque eu já vi o pastor utilizar isso aí com uma certa prepotência. Para falar, para tentar trazer uma imagem da igreja que a igreja está corretinha. Foi um favor excluírem aquele ex-servo daquela sinagoga de Satanás. Isso aqui que João está falando é da igreja de Cristo. A igreja verdadeira. Tá bom? 2 Timóteo 3,5, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, olha lá, mas negando o seu poder, afastem-se também desses. 2 Coríntios 13,5, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Paulo orienta a igreja de Corinto para ver se vocês estão na fé. E é isso que essa lição nos ensina. Olha o que ele diz aqui. Provem-se a si mesmos. Paul Walsh aqui foi que falou do Paul Walsh aquele dia para mim. Que foi o Jobson, né? Que um jovem chegou para o Paul Walsh e falou, e aí, como é que eu sei que sou um convertido? Ele falou, vai para as baladas aí, começa a beber. O Paul Walsh falou isso para o jovem. Eu não consigo, o jovem falou. Então, provem-se. E aí? Se colocar aquilo que você mais deseja, pecaminoso, estou falando, desejo pecaminoso, e Cristo,
Quem que você deseja agradar mais? Como é que está essa balança? Está na fé, irmão? Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Vocês não percebem? Você tem que perceber, irmão. Você acha que a presença do Espírito na vida de um cristão é uma presença morta? Uma presença nula? Sério mesmo que você acha isso? Você sente essa força? Você sente esse Espírito? Cristo está em você? Paulo fala lá. A não ser que tenham sido reprovados. E ele fala isso para a igreja. Tá? Para a igreja. Caíram, né? Isadora leu lá o verso 6, né, de Hebreus. Aqueles que caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Essas pessoas caíram porque nunca conheceram verdadeiramente e salvificamente o Senhor Cristo. Eles fingiam ser crentes e seguidores dele. O tempo todo não tinham provas de que eles de fato eram cristãos. Então, se você tem dúvida da sua fé ainda, meu querido, que pode acontecer, porque uma fé pequena, às vezes ela traz essas dúvidas, essas incertezas, mas a fé pequena também salva. Mas você não pode permanecer nessa incerteza. Se você realmente deseja ter certeza da sua salvação, você tem que buscar isso mais fervorosamente. Você tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Você tem que se debruçar. Deus, me dá uma doença, faz alguma coisa. Tira tudo que eu tenho, me coloca na miséria, mas eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. O Senhor Jesus os denomina com as palavras mais fortes. Né? Eu nunca te conheci, Mateus 7. Ele não diz eu te conhecia, mas agora não sei. Ele não fala isso. Mas ele diz eu nunca te conheci. O Senhor distancia-se daqueles que apenas professam o seu nome e faziam coisas em seu nome, mas eles realmente não o conheciam ou pertenciam a ele. Assim como, e infelizmente haverá pessoas com quem vamos à igreja que receberão esta severa denúncia do Senhor, porque eles realmente não o conheciam. Você quer uma verdade, meu querido? E nós temos que encarar a verdade. Você acha que todos nós, segundo o que a palavra fala, estaremos do mesmo lado na fila de Cristo? Existem grandes possibilidades das pessoas que congregam conosco na nossa igreja de não estarem com Cristo. Eu tenho poder de saber isso? Nós temos que avaliar a nossa fé. Nós temos que examinar se estamos na fé. Tá? Assim como, infelizmente, haverá essas pessoas, irmãos. Vamos sempre pregar o Evangelho, especialmente na igreja, onde muitos hipócritas se reúnem. Será que a mensagem tem que ser confrontadora, irmãos? Está vendo por que a mensagem tem que ir no pecado, tem que cutucar, tem que incitar a pessoa? Se você está numa igreja, está tudo certo. Na igreja de João, que provavelmente é Éfeso, aonde ele congregou, Éfeso, irmãos, ele fala aquilo. Imagina nós hoje no século 21, onde o amor de muitos está como já? O cristianismo está como? Temos que pregar o verdadeiro evangelho, somente o cristianismo. Sabendo disso, devemos ser criteriosos na pregação do evangelho. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Esse é o claro testemunho da Escritura. E não podemos redecorar ou reformar a verdade para torná-la mais palatável às pessoas de nosso tempo. Porque hoje o politicamente correto, né, é o que fala, né? O não julgueis. Meu irmão, as pessoas preferem o encontro com Cristo falando não te conheço, do que alguém chegar nela e falar, avalia, examina se você está na fé, hein? O que você prefere? Ser avisado agora? Ou ouvir isso da boca de Cristo? O que você prefere? Trabalhem, o que Cristo diz? Trabalhem enquanto é dia. Enquanto é dia. Bom, irmãos?
É um evangelho inteiramente diferente, né? Esse evangelho palatável às pessoas, afirmar e sustentar qualquer coisa contrária à salvação somente em Jesus é simplesmente prejudicial. Aí você fala, o cara pregando heresia, o cara pregando cada absurdo, aí a pessoa fala, pelo menos você está falando de Jesus, está evangelizando. Ah, é? Você tem noção de quantas pessoas esses coach, né? Esses David Leonardo, Victor Azevedo, Ed René, você tem noção de quantas pessoas eles estão colocando na fila do inferno? Quantos membros tem a igreja do Ed René lá? 3.000. O Ed René está falando que homossexualismo não é mais pecado. 3.000 pessoas, um lugar, um pastor, um. Aí você passando pano. O evangelho é claro, é arrependam-se e vivam. Voltem-se para Cristo. É isso. E voltar-se para Cristo é você deixar o que você está vivendo. É arrependimento, é conversão, irmãos. Evangelho tem que falar de pecado, meu querido. E tem que apresentar a solução. Senão não é evangelho. Então veja. É um evangelho inteiramente diferente daquele revelado a nós na palavra santa de Deus. E o apóstolo Paulo usa sua autoridade para amaldiçoar aqueles que pregam tal coisa. O que ele chamou lá os judaizantes? Em Gálatas. Vocês participaram aqui. Falsos irmãos. E o evangelho que eles pregavam? Anátema. Tá bom? Porque era um evangelho com obras. Um evangelho que você cria em Cristo tinha o nome de Jesus. No evangelho dos judaizantes tinha. Mas ao mesmo tempo, você tem que fazer alguma coisinha para você ser salvo. Aí você fica falando que qualquer igreja está pregando o evangelho, está salvando pessoas. Será? Será? Assim sendo, se alguém insiste em defender uma posição contrária, apesar da instrução clara, não é forte demais dizer que tal ensino é detestável. Nunca deveríamos receber aqueles que gostariam de nos ensinar que todos os caminhos levam ao céu. Essas pessoas que falam isso não deveríamos nem receber, irmãos. Principalmente os denominados pastores ecumênicos. Tá bom? Alguns textos aí para você. Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 8. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Se alguém não ama a Cristo, seja amaldiçoado. Isso aí para hoje, para a cristandade de hoje, isso aí é muito ofensivo. Muito ofensivo isso aí. Vem, Senhor. 1 Coríntios 16, 22. Agora sim, Gálatas 1. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Que aí ele complementa que na realidade não é o evangelho. E o que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Hoje em dia está acontecendo isso. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, os próprios apóstolos, um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja o quê? Amaldiçoado. A mesma coisa que ele disse aqui, ó. Quem não ama o Senhor, seja amaldiçoado. 2 João 1. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Vou repetir. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chega a você e não trouxer esse ensino, qual? Do verdadeiro evangelho, se ele não trouxer isso, não o recebam em casa, nem o saúdem, nem o cumprimentem.
Aí você chega lá com o pastor herege. Pastor, abraço, pastor. Beijo, pastor. É assim que a Bíblia ordena? Quem não tem Cristo, seja amaldiçoado. Tá bom? A sua presença com essas pessoas é para pregar o verdadeiro evangelho só. Não é seu amigo, não é seu amigo, não é seu irmão, tá? O Deus que você segue odeia os ímpios, tá bom? E você quer ser todo ecumênico, né? Todo, vai lá, abraça, né? Beija. Amaldiçoado. Quem não tem Deus, e aqui define quem tem Deus e quem não tem. Não define? Não define? 2 João não define? Quem tem Deus? Então pronto. O que essa pessoa crê? Que tipo de evangelho ela crê? É duro, irmãos. Porque talvez envolva pessoas da nossa família. Mas é a palavra de Deus. E acabou.